Aos 24 anos. Eu jamais poderia imaginar que a vida que eu tinha construído, o amor, os amigos, as pequenas alegrias do dia a dia, desmoronaria em um único momento. Tudo mudou no meu aniversário. Um dia que deveria ser meu, mas que acabou se tornando uma memória dolorosa, que vou carregar comigo para sempre. Era uma noite como qualquer outra, mas depois ela se tornaria um evento inesquecível na minha vida. Tudo por causa de duas pessoas nas quais eu mais confiava. Aquelas que eu considerava minha família. Que me traíram de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Eu conheci Abby. Ela não era apenas uma mulher bonita, mas também a pessoa que eu acreditava ser a minha alma gêmea. Desde o primeiro encontro na festa da faculdade, houve uma conexão instantânea. Ela era confiante, ambiciosa, e tinha um sorriso que iluminava o ambiente. Começamos um relacionamento que eu acreditava ser perfeito. Tudo estava bem, e eu confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Então, havia Peter, meu melhor amigo, um irmão que a vida me deu. Passamos por tantas coisas juntos. Desde os tempos de faculdade até a vida adulta. Nossa amizade parecia inquebrável. Ele sempre foi o amigo que esteve lá para mim. E eu para ele. Mas algo em seu comportamento nunca me passou despercebido. Até que fosse tarde demais. A amizade de anos entre eu e Peter parecia imbatível. Mas ele estava prestes a quebrar essa confiança de uma forma que eu nunca poderia prever. Eu o conhecia como ninguém. Mas não percebi os sinais. Sinais esses que, quando olhei para trás, estavam ali o tempo todo. Eu fiz questão de apresentar Abby para Peter, acreditando que ele se tornaria grande amigo dela também. No começo, parecia algo bom. Eles estavam sempre juntos. E parecia até natural. Mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. O que antes parecia normal agora parecia desconfortável. E eu estava começando a notar mais do que devia. Sinais de traição. À medida que os meses passaram, Abby começou a mudar. Ela começou a passar mais tempo fora de casa, trabalhando até tarde, enquanto Peter frequentemente me convidava para sair. Sempre de forma que eu não conseguia escapar. Eles pareciam tão à vontade um com o outro. Mas eu estava cego, querendo acreditar que nada havia de errado. Os sinais ignorados. Eu, por outro lado, estava tentando lidar com as coisas da melhor maneira possível. Quando comecei a perceber que algo estava fora do lugar, Abby me disse: "Você está sendo inseguro. É só amizade." Mas algo me dizia que estava errado. Eu ignorei meus sentimentos, porque confiar neles parecia mais fácil do que encarar a verdade. E então, no meu aniversário, eu não esperava o que estava por vir. Transição para a parte 1, introdução, o encontro e o começo de tudo. Eu costumava acreditar que o amor era simples. Que se tratava apenas de encontrar a pessoa certa e fazer tudo dar certo. Eu estava tão errado. Era um dia qualquer de uma sexta-feira. E lá estava eu, sentado em um canto qualquer da festa da faculdade. Rodeado por rostos desconhecidos e risadas desconexas. O som abafado da música ecoava ao fundo. Mas eu estava apenas ali. Perdido em meus próprios pensamentos. Tentando escapar do caos. Era mais uma festa sem sentido. Mais um evento social que minha vida parecia não pedir. E então, ela apareceu. Abby. Ela tinha algo que ninguém mais tinha naquela sala, um brilho único. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que me fez esquecer tudo ao meu redor. Ela se aproximou com um sorriso largo. Seu tom de voz suave, mas ao mesmo tempo confiante. E começou a falar sobre a banda que tocava. Sua voz era envolvente. Sua risada contagiante. E naquela fração de segundos, senti como se tudo o que estava acontecendo ao meu redor fosse apenas ruído. Era como se eu a tivesse conhecido há anos. Como se ela fosse alguém que já fazia parte da minha história. Mas de algum modo ainda não havia chegado. Nosso encontro foi simples, mas algo nele fez com que tudo mudasse. Eu, um típico nerd da computação. Nada especial. Nunca imaginei que ela se interessaria por mim. Mas ali estava ela, dando a entender que eu era mais do que apenas um cara perdido nas suas telas de computador. Ela me fez sentir como se fosse o único cara na sala. E naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Como se minha vida tivesse finalmente começado. No entanto, tudo o que parecia perfeito tinha uma sombra escondida. Eu sabia que nada era perfeito. Mas com Abby, parecia que eu estava caminhando por uma estrada sem fim de possibilidades. Eu acreditava que ela era a pessoa certa. A mulher com quem eu passaria o resto da minha vida. Nosso relacionamento era novo, mas intenso. Cada conversa, cada encontro,
Era como se estivéssemos descobrindo o mundo juntos. Havia risos, planos para o futuro, sonhos compartilhados. Mas então havia Peter, o meu melhor amigo, aquele que, apesar de ser muito diferente de mim, sempre foi o que eu mais confiava. Peter era o tipo de cara que todo mundo gostava. O cara popular, confiante, que nunca precisava tentar. Eu, por outro lado, era o cara atrás da tela do computador, ajudando os outros com seus problemas tecnológicos, fazendo o trabalho por trás das cortinas. Mas, juntos, éramos uma dupla imbatível. Passamos pela faculdade juntos. Fomos companheiros de quartos. Sobrevivemos às dificuldades e partimos para a vida adulta com a sensação de que havíamos conquistado tudo. Ele era meu irmão de alma. Lembro-me como se fosse ontem do sorriso orgulhoso de Peter quando o apresentei a Abby. Ele me deu aquele olhar. O tipo de olhar que só um amigo de verdade dá quando você faz algo que te enche de orgulho. Você arrasou, cara, ele disse. Eu estava feliz. Era como se tivéssemos formado um trio perfeito. Eu, Abby e Peter, os três juntos, invencíveis. E então, as pequenas coisas começaram a aparecer. Quando Abby e Peter começaram a passar mais tempo juntos. Eu não pensei nada disso. Fiquei feliz por eles estarem se dando bem. Eles tinham até algumas piadas internas. E eu achei que era só parte da amizade deles. Mas à medida que o tempo passava, comecei a notar algo estranho. Abby começava a agir de maneira diferente. Ela ficava mais reservada, mais distante. Peter, que sempre foi o cara extrovertido e popular, parecia estar em todos os lugares onde Abby estava. Às vezes, eles saíam para se divertir juntos. Sem mim, eu nunca quis acreditar no que minha intuição estava me dizendo. Mas algo dentro de mim sabia que algo não estava certo. Na época, eu me sentia fraco, vulnerável, tentando manter o que parecia ser um equilíbrio instável. Era difícil lidar com isso. Especialmente porque eu confiava em Peter como se fosse parte da minha própria família. Mas Abby, ela era diferente. Eu a amava. Ela se tornou tudo para mim. E então, veio o dia em que a confiança começou a ruir. Os pequenos sinais estavam lá. Mas eu os ignorei. Eu me convenço de que estou apenas sendo paranoico, de que estou exagerando. Afinal, estamos apenas começando a vida adulta. Estamos tentando nos ajustar. Não há tempo para ficar preso a essas inseguranças. Certo, errado, a verdade, como sempre, se revela no momento mais inesperado. Como uma lâmina afiada cortando a carne. Sem aviso, sem piedade. E aquele dia, o dia do meu aniversário, seria o que quebraria tudo. Eu preparei tudo para ser uma noite tranquila. Uma noite para celebrar com os amigos. Mas o que aconteceu foi algo que nunca pude prever. Eu não sabia que aquele seria o dia que mudaria tudo para sempre. Transição para a parte 2, a amizade com Peter, o melhor amigo que se torna traidor. Eu sempre acreditei que a amizade verdadeira era inquebrável. Que, não importa o que acontecesse, um amigo de verdade seria sempre um apoio, um abrigo. Mas as palavras e as ações de Peter me ensinaram o contrário. Peter foi mais do que um amigo para mim. Ele era a minha rocha. A pessoa que me entendia quando mais ninguém fazia. De uma maneira estranha, nossa amizade sempre teve uma dinâmica única. Ele era o cara popular, sempre cercado de gente, sempre com a resposta certa para tudo. Eu, por outro lado, era mais introspectivo, tranquilo, focado em meu mundo de códigos e computadores. Mas, juntos, formávamos uma dupla imbatível. Ele me ajudava a sair da minha concha. E eu o ajudava a manter a cabeça no lugar. Nos completávamos de uma forma que nunca duvidei. Nós dois atravessamos momentos difíceis na faculdade, noites intermináveis de estudo, prazos apertados, e até uma viagem desastrosa para Las Vegas que nunca esquecerei. Mesmo nas adversidades, nossa amizade parecia inabalável. Ele sempre foi aquele cara com a resposta fácil para tudo. O amigo que fazia os outros rirem. O cara que todo mundo queria por perto. E eu estava feliz por tê-lo como amigo. Fui grato, porque ele me mostrava um mundo diferente do meu. Mais social, mais vibrante. Mas, no fundo, havia algo que me incomodava. Algo que eu não sabia identificar. Não era uma coisa palpável. Mas eu sempre me senti como, segundo plano, entre Peter e Abby. Eu me permiti ignorar os sinais. Como sempre fiz. Como sempre faço. Acho que esse é o meu problema, confiar demais. Até mesmo quando deveria duvidar. Não sabia que havia um jogo acontecendo. E, pior ainda, não sabia que era o principal alvo. Quando Abby entrou em minha vida, minha relação com Peter começou a mudar.
No começo, eu estava animado, feliz que os dois se davam bem. Afinal, era o que todo namorado queria. Certo, que a namorada se entendesse com o melhor amigo. Eu achava que a convivência deles era apenas natural. A Abby era divertida, engraçada, inteligente, a pessoa perfeita para entrar no nosso círculo. Fazer parte do nosso mundo. No entanto, com o tempo, percebi que as piadas deles começavam a ser mais frequentes. E as conversas entre eles mais intensas. Eu estava feliz em vê-los se divertindo. Mas algo dentro de mim começou a se agitar. Eu me convenci de que estava sendo paranoico, de que isso tudo era só minha insegurança. Afinal, Abby sempre me dizia: você é só um pouco inseguro. Amor, está tudo bem. Mas, então, os sinais começaram a se acumular. Quando Abby começou a fazer coisas que antes não fazia. Como sair para trabalhar até mais tarde. E Peter parecia estar em todos os lugares onde ela estava. Minha intuição começou a gritar. Eu tentei ignorar. Continuei seguindo minha vida. Mas, no fundo, eu sentia que algo estava errado. Eu me vi questionando a cada dia: será que sou eu quem estou vendo coisas onde não existem? Eu até mesmo falei com minha mãe sobre isso. Ela me disse: filho, talvez você só precise se reconectar com ela. Faça algo especial no seu aniversário. Mostre o quanto ela significa para você. Eu pensei que isso fosse o que eu precisava. Mas, o que eu não sabia era que aquele simples gesto de tentar reacender a chama iria me levar a um abismo de dor que eu jamais imaginei que existiria. Tudo começou a desmoronar na noite do meu aniversário. Um dia que deveria ser apenas sobre mim. Mas que acabou se tornando o ponto de ruptura de tudo. Quando entrei na minha casa e ouvi a risada de Abby, uma risada que eu sempre associei a momentos felizes. A nossa conexão, e a voz de Peter respondendo de maneira descontraída. Como se fosse o mais normal do mundo. Algo dentro de mim estourou. Eu sabia o que estava acontecendo antes mesmo de abrir a porta do quarto. Eu sabia que minha vida, o que eu acreditava ser a minha vida, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Abby e Peter estavam juntos na minha cama. No meu lugar. Era uma cena que eu nunca imaginaria variador. O que me chocou não foi o fato de encontrá-los ali. Mas o quanto eu estava cego para a realidade que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Por que você está fazendo isso? Peter, eu me lembro de ter gritado. E o pior de tudo é que ele não parecia nem um pouco surpreso. Nem um pouco arrependido. Ele apenas riu e disse: foi algo que estava acontecendo há meses. Cara, como ele pode? Como ele pode fazer isso comigo? Como ele pode trair a confiança de anos de amizade, de todas as promessas que fizemos um ao outro sobre sermos leais? Sobre estarmos juntos em tudo. Eu nunca me senti tão impotente na vida. Meu coração estava partido. E, no entanto, a raiva crescia a cada segundo. Eu não sabia o que fazer. Então, atirei as palavras mais duras que encontrei. Você é patético. Peter, você destruiu tudo. Abby tentou se desculpar, mas suas palavras não faziam sentido para mim. Ela disse que foi um erro. Que as coisas entre nós não estavam bem. Mas eu sabia a verdade agora. Era tarde demais. Não havia desculpas suficientes para apagar o que tinha acontecido. Quando Peter se levantou da cama, ainda com aquele sorriso de quem não tinha nada a perder, eu sabia o que precisava fazer. A amizade de anos estava irreparavelmente quebrada. Não podia mais confiar nele. Ele não era o amigo que eu pensei que fosse. Transição para a parte 3, primeiros sinais de traição. O começo da desconfiança. O pior tipo de traição não é aquela que vem com palavras. Mas sim a que vem disfarçada de amizade, de carinho. E o mais doloroso, quando você começa a perceber. Mas escolhe ignorar. Nos dias seguintes àquela noite devastadora. A vida continuou, mas dentro de mim, tudo havia parado. Eu me sentia como um espectador. Observando meu próprio filme. Incapaz de mudar o curso dos acontecimentos. Abby tentava se aproximar. Pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que tudo não passava de um erro. Mas a verdade é que, ao ouvir suas palavras, eu me sentia cada vez mais distante dela. As promessas de que tudo voltaria ao normal soavam vazias. Como ecos de algo que já não fazia mais sentido. Porém, não era só ela que estava me distanciando. Peter, meu melhor amigo, o cara com quem eu sempre dividi tudo. O irmão de alma, também estava se afastando. O que antes parecia uma amizade sólida como uma rocha agora estava se desfazendo diante dos meus olhos. Sem que eu pudesse impedir. Havia sinais de que algo estava errado. Mas eu estava tão envolvido na dor da traição que não queria enxergar a verdade. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas.
As conversas de Abby e Peter. Aquelas que antes eram totalmente inofensivas. Agora tinham uma carga diferente. Havia algo no jeito que se olhavam. Nas piadas internas. Que me fazia sentir como se eu fosse um intruso no meu próprio relacionamento. Mas eu estava sendo paranoico. Certo, eu confiava neles. Eu sempre confiaria. Ou, ao menos, era isso que eu dizia a mim mesmo. Lembro-me de uma noite. Cerca de 2 semanas depois da confusão. Em que Abby me pediu para sair mais cedo do trabalho. Era um fim de semana e, como sempre, ela estava indo para um evento de networking. Mas algo estava estranho. Ela parecia apressada. E os olhos dela, normalmente cheios de vida, estavam nublados. Ela me disse que iria para um jantar de trabalho. Mas algo na forma como ela se despediu me deixou desconfortável. Aquele, eu te amo, soou forçado. Sem a intensidade de antes. Eu me convenci de que estava apenas sendo excessivamente sensível. Mas, no fundo, algo dentro de mim estava me alertando. Eu queria acreditar que era tudo normal. Que eu estava apenas sendo paranoico. Mas a desconfortável sensação de que algo estava errado não desapareceu. Na verdade, ela só aumentou quando Peter começou a agir de maneira mais estranha. Ele, que antes sempre me procurava para sair, agora parecia evitá-lo. Suas mensagens começaram a ser curtas. Sem o mesmo entusiasmo de antes. Sempre que eu sugeria algo, ele encontrava uma desculpa para não comparecer. Mas, ao mesmo tempo, ele e Abby estavam sempre em eventos de trabalho, juntos. Sempre saindo em grupos de amigos. Mas de forma separada. Eu comecei a perceber o padrão. Mas, novamente, estava muito imerso na dor para questionar diretamente. Foi quando Chris, meu amigo do trabalho, me alertou. Chris sempre teve um olhar crítico. E eu sabia que ele não falava sem motivo. Ele me contou sobre uma vez que viu Abby e Peter juntos em um restaurante. E como eles estavam se comportando de maneira excessivamente íntima. O coração me disparou. Eu tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que Chris podia estar exagerando. Mas a dúvida já estava plantada na minha mente. Eu sabia que havia algo acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, sentia que eu não estava pronto para enfrentar a realidade. Como poderia ser verdade? Como poderia ser possível que as 2 pessoas que eu mais amava e confiava estivessem me traindo de uma forma tão descarada? A dor de pensar nisso me consumia por dentro. Mas eu me negava a aceitar que minha vida, a minha felicidade, poderia ser uma mentira construída sobre uma base podre. E então, em um desses momentos de autossabotagem, quando eu estava mais vulnerável, Abby fez algo que me fez sentir como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Ela me chamou para sair uma noite. Disse que queria conversar. Eu sabia que não seria apenas sobre trabalho ou sobre nossa relação. Mas não estava preparado para o que viria. O que deveria ser uma conversa tranquila sobre o futuro se transformou em um campo minado emocional. Ela olhou para mim, e no fundo de seus olhos, eu vi algo que nunca imaginaria vereador. Não era amor, nem tristeza, era culpa. Abby começou a falar, mas eu já sabia o que ela ia dizer. Ela falou sobre como Peter a havia acolhido, quando ela estava se sentindo insegura. Como eles se aproximaram. Eu tentei não ouvir. Tentei não acreditar no que estava acontecendo. Mas as palavras dela penetraram como facas afiadas em meu peito. Abby não precisava terminar a frase. Eu sabia a verdade antes mesmo de ela continuar. Eu sabia que a amizade de anos entre Peter e eu não significava nada mais para ele. Eu sabia que, naquele momento, ele havia se tornado meu inimigo. Mesmo que ainda fosse meu amigo nas aparências. O pior de tudo era que ela estava tentando justificar o injustificável. Ela não me traiu porque estava insatisfeita comigo. Mas porque se deixou perder em algo que ela nunca deveria ter começado. A dor que senti naquele momento não foi apenas de traição. Foi a dor de perceber que eu não havia sido apenas enganado por Abby. Mas também por Peter, aquele que eu chamava de amigo. O cara que eu acreditava ser leal a mim. Havia quebrado nossa amizade de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Transição para a parte 4, o grande choque, a descoberta da traição. Eu sabia que algo estava errado. Mas a dor de saber a verdade foi como um soco no estômago. Nada pode te preparar para o momento em que você descobre que o amor da sua vida e o seu melhor amigo conspiraram para te destruir. Eu passei os dias seguintes tentando me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Que talvez estivesse exagerando. Mas cada mensagem não respondida de Abby, cada desculpa esfarrapada de Peter, só aumentavam a sensação de que algo estava fora do lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas minha mente estava constantemente me alertando.
Minha intuição. Aquela voz silenciosa que sempre tentei ignorar. Estava gritando em meu ouvido. E eu sabia que não poderia mais fugir da verdade. Foi uma sexta-feira. O dia estava abafado. E eu sentia um peso no peito. Eu tinha planejado uma noite tranquila para o meu aniversário. Um simples jantar com os amigos mais próximos. Algo leve, para aliviar a tensão dos últimos dias. Eu queria acreditar que estava tudo bem. Que nada de errado acontecia. Mas no fundo, eu sabia que esse normal era uma fachada. E eu estava prestes a descobrir o que se escondia por trás dela. Eu passei o dia organizando tudo: a comida, a decoração, a música. Queria que fosse perfeito. Naquele momento, a única coisa que eu queria era um pouco de paz. Afinal, os últimos dias tinham sido insuportáveis. Repletos de incertezas e desconforto. Mas aquela paz que eu procurava nunca viria. Quando finalmente terminei os preparativos e estava voltando para casa, percebi que o carro de Peter já estava estacionado no meu prédio. Eu me senti estranho, mas ainda assim, não pensei muito nisso. Ele deveria ter chegado mais cedo. Talvez para me ajudar com a decoração. Ou quem sabe para deixar um presente. O que eu não sabia é que aquele simples fato marcava o início do fim. Ao entrar no apartamento, senti o cheiro da comida. Ouvi a música baixa tocando. E tudo parecia normal. A porta estava entreaberta. E naquele momento, um sorriso fugaz surgiu no meu rosto. Talvez, finalmente, eu estivesse exagerando. Eu estava errado. As coisas poderiam se ajeitar. Mas ao entrar na sala, eu ouvi algo que me fez parar de repente. A risada. Não qualquer risada. Era a risada de Abby. Aquela risada que eu conhecia tão bem. Aquela que costumava ser só minha. A risada que ela fazia quando se sentia à vontade. Quando a conversa fluía entre nós. É naquele momento. Ela não estava rindo sozinha. Eu não sabia o que estava prestes a variador. Mas quando a dor vem, ela nunca avisa. Eu ouvi a risada de Peter em seguida. Baixa. Confortável. Como se estivesse em casa. Algo em mim gelou. O ambiente parecia se distorcer ao meu redor. Eu fiquei paralisado por alguns segundos. Meu corpo se recusava a seguir. A abrir aquela porta. Cada parte de mim dizia para eu correr. Para eu me esconder de volta na negação. Mas não havia mais tempo. Eu precisava saber a verdade. Por mais dolorosa que fosse. Eu empurrei a porta. E foi aí que tudo se desfez. Eles estavam lá, na minha cama, Abby e Peter, juntos. O que eu vi não era apenas uma traição física. Era a destruição de tudo o que eu acreditava ser real. Cada palavra dita entre eles. Cada toque. Foi como uma lâmina afiada cortando minha alma. Eles estavam tão à vontade. Tão despreocupados. Como se nada tivesse importância. Como se a minha dor fosse irrelevante. Como se o que eu sentia não fosse nada mais do que uma sombra que logo se dissiparia. Eu só conseguia olhar para eles. Peter, com um sorriso arrogante no rosto. Parecia tão confortável ali. Como se tivesse o direito de estar. Abby, desesperada para se cobrir, olhava para mim. Mas o que eu vi não era remorso. Era frustração. Como se eu estivesse interrompendo algo importante para ela. Eu me senti pequeno. Fui invadido por uma raiva pura. Crua. Como nunca havia sentido antes. Eu gritei. As palavras saíram sem controle. Sem lógica. Como você pode? Peter, como você pode fazer isso comigo? Eu queria entender, mas não conseguia. As palavras de Abby soaram como um sussurro. Nick. Não era para ser assim. Eu nunca quis te machucar. Mas aquilo não fazia mais sentido. Nada mais fazia sentido. A dor de ouvir aquilo, de ver a cara dela, de ver Peter tão calmo. Tão distante da realidade que eu estava vivendo. Foi como uma bomba dentro de mim. Eu me julguei contra Peter. As palavras de raiva, de decepção, não conseguiam expressar o que eu sentia. Eu precisava fazer algo. Eu precisava sentir que havia algum controle. Não era só traição. Era uma quebra de confiança. Era o fim de uma história que eu acreditava ser inquebrável. As mãos em Peter, as pancadas, eram um reflexo do turbilhão que eu sentia dentro de mim. Eu sabia que isso não ia me trazer nada de volta. Mas naquele momento, era a única maneira de externar a dor que me consumia. Peter tentou reagir, mas ele não estava preparado para o meu furor. Ele se levantou, sem se importar com nada, e olhou para mim com aquele olhar arrogante. Você está exagerando. Todo mundo é traído. Você vai superar isso. Lide com isso. Mas eu não podia lidar com isso. Não daquela forma. Eu o empurrei para trás. E depois de algumas trocas de socos, ele caiu no chão. Eu não senti satisfação.
Eu não senti alívio, só senti vazio. O vazio que vinha de saber que nada mais seria como antes. Nada. Eu me virei para Abby. Você realmente me ama? Ou tudo o que você fez foi uma mentira? Ela não respondeu. Seus olhos estavam lacrimejando. Mas eu não conseguia mais ver a mulher que amava. Só via uma estranha que havia me enganado. Que havia me usado. Que havia destruído tudo por nada. Quando saí de lá, não sabia mais o que fazer. Cada memória com Abby, com Peter, virou fumaça. O que era real? O que era mentira? Eu não sabia mais em quem confiar. Transição para a parte 5. Revanche. O jogo de Nick para expor a verdade. A vingança não é apenas sobre o que você pode fazer com as mãos, é sobre o que você pode fazer com a mente. Com a paciência. E com o tempo. E eu tinha tempo. Eu tinha tudo o que precisava para derrubar tudo o que eles haviam construído. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu estava dividido entre o desejo insaciável de destruir a vida deles, de fazer com que sentissem o que eu estava sentindo. E uma clareza fria, calculada, que se estabeleceu em mim. O coração partido e a raiva não podiam mais controlar minhas ações, agora. Tudo o que eu queria era expor a verdade de uma maneira que eles nunca imaginariam. Eu sabia que não seria uma vingança comum. Não seria uma vingança impulsiva. Cheia de brigas e confrontos. Eu não era mais aquele garoto que reagia às emoções com raiva. A dor, embora ainda fosse intensa, me dava algo que antes eu não tinha: o controle. Eu tinha algo que Peter não tinha. Eu tinha inteligência. E ele, como sempre, estava prestes a subestimar minha capacidade de jogar esse jogo. Eu sabia que a chave estava em entender como Peter funcionava. Ele sempre foi o tipo de cara que confiava demais na sorte. Na sua lábia, no seu charme para sair de qualquer situação. Ele nunca precisou de mais do que isso para conseguir o que queria. Mas agora, eu sabia que ele estava prestes a fazer um erro fatal, ele não sabia o quanto estava me dando poder sobre ele. Eu comecei a cavar. Não era um simples trabalho de investigativo. Era um processo que envolvia paciência. Análise, acima de tudo. A disposição para esperar o momento certo. Lembrei-me de como Peter sempre falava sobre seu trabalho. Sobre o contrato milionário que ele estava gerenciando e a confiança que sua empresa tinha nele. Ele adorava se vangloriar disso. Como se fosse uma grande conquista. E esse orgulho foi sua primeira falha. Eu sabia que, para ele, o trabalho era tudo. E eu sabia que, se o atingisse ali, ele perderia tudo. Abby, bem, ela era o meu peão secundário nesse jogo. Ela estava ocupada tentando recuperar alguma semblante de controle sobre sua vida e sua carreira. Mas as suas inseguranças e culpa a tornavam ainda mais vulnerável. Eu sabia que o comportamento dela estava mudando drasticamente depois daquela noite. Mas eu também sabia que ela queria evitar o confronto a todo custo. Abby ainda tentava manter a imagem da mulher perfeita em público. Mas em seus olhos, eu via a mentira. E isso, de algum modo, era ainda mais doloroso que a traição. A verdadeira chave, no entanto, estava em um detalhe que Peter nunca imaginou: o trabalho dele. O contrato que ele tinha com a grande empresa de tecnologia, um acordo que ele tratava como sua maior vitória. Mas o que ele não sabia é que eu tinha um contato dentro dessa empresa. Um ex-colega de trabalho do meu atual chefe que ainda mantinha algumas conexões com o setor de marketing. Foi esse contato que me revelou algo crucial: Peter não apenas estava manipulando as expectativas de seus clientes. Ele estava fazendo algo muito mais grave. Peter estava inflacionando os números. Enganando os clientes. E, o pior de tudo, ele estava utilizando seu trabalho para conseguir dinheiro extra para si mesmo. Ele estava desviando fundos. Fazendo promessas falsas para seus clientes e, em troca, tirando uma comissão de tudo isso. Quando soube disso, algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava pegar as evidências. Não apenas para destruir Peter, mas para mostrar a todos quem ele realmente era. Foi aí que entrei na mente dele. Sabia que ele tinha um sistema de e-mails. Uma comunicação de trabalho que ele usava sem pensar duas vezes. Ele já havia enviado e-mails suspeitos para Abby, exibindo com orgulho seu papel nas fraudes. Foi nesse momento que uma ideia me ocorreu. Eu tinha acesso ao sistema de armazenamento compartilhado que Abby usava. Como o bom namorado que eu era, eu tinha configurado um espaço de nuvem para ela, com acesso a todas as suas fotos e documentos. O que ela não sabia é que esse armazenamento compartilhado também incluía todos os e-mails de Peter. Não havia como ela saber. Mas eu sabia exatamente o que fazer. Durante a madrugada,
Passei horas vasculhando os documentos e as mensagens. Cada um deles me dava uma sensação de poder crescente, de justiça sendo feita. Eu não sentia mais raiva. Sentia apenas a necessidade de expor a verdade. Quando encontrei os arquivos, comecei a compilar tudo, cada fraude, cada e-mail com informações sensíveis. E, claro, as mensagens que revelavam a profundidade da traição dele com Abby. Enviei tudo para a empresa de Peter, para o seu chefe. Para o Departamento de Recursos Humanos. Para o cliente-chave. Não só as provas do seu comportamento com Abby, mas também os documentos que provavam sua falsificação de relatórios e desvio de recursos. Eu queria que ele pagasse. Mas não com palavras ou gritos. Eu queria que ele visse sua carreira desmoronando de forma que ele nunca poderia imaginar. Eu sabia que sua arrogância seria sua queda. No momento em que pressionei, enviar, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Não era vingança cega, era justiça. Eu sabia que Peter tinha cruzado uma linha e que não poderia mais escapar. E eu estava agora no controle, de volta ao lugar onde eu deveria estar. No entanto, o que veio a seguir foi uma série de acontecimentos que eu não esperava. Mas que, de certa forma, eram o resultado inevitável de minhas ações. Transição para a parte 6, conclusão, o resultado da revanche e a vida após a dor. A vingança que busquei não trouxe paz. Mas me deu algo mais importante, a liberdade. Os dias que se seguiram à minha vingança foram marcados por uma sensação de vazio. Quando Peter e Abby enfrentaram as consequências de suas escolhas, não senti a satisfação que imaginei que sentiria. No fundo, não era sobre vê-los destruídos, mas sim sobre perceber que tudo o que eu acreditava, tudo o que construímos juntos, havia desaparecido. Eu não sabia mais quem eram eles, nem quem eu realmente era. A dor da traição ainda estava comigo, mas de uma maneira diferente. Eu me sentia mais distante, como se estivesse preso em uma realidade onde tudo era uma mentira. Por mais que o que eu fiz fosse justo, por mais que a verdade tivesse sido exposta, havia algo mais profundo me consumindo. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas um reflexo de tudo o que vivi. Foi nesse ponto que comecei a entender uma coisa: a vingança não traz paz. Eu havia destruído o que me magoou, mas não consegui consertar a mim mesmo. O que eu pensava que era justiça se transformou em um fardo. Eu precisava de algo mais para seguir em frente. Eu não podia ficar preso nesse ciclo de dor e vingança. Eu precisava de liberdade. Foi quando a proposta de um novo trabalho apareceu. Eu não sabia se estava pronto para isso. Era uma nova chance de recomeçar. Uma oportunidade que não vinha de ninguém além de mim mesmo. A empresa de Peter, onde antes ele se achava intocável, agora queria alguém com integridade e um novo olhar. Eu, que havia sido parte de sua queda, agora tinha a chance de moldar meu próprio destino. Ao aceitar a oferta, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Não porque eu estava vencendo, mas porque eu estava finalmente controlando a minha vida. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Não de Peter, não de Abby. Eu estava pronto para ser quem eu realmente queria ser. Foi quando comecei a procurar um novo apartamento. Eu queria um lugar que fosse meu. Sem lembranças de traição. Sem sombras do passado. O novo espaço me deu algo que eu não tinha antes: controle. Eu não precisava mais viver nas sombras do que eles haviam me feito. Eu estava criando algo novo. Algo que só dependia de mim. Mas, como todas as coisas, a dor foi desaparecendo lentamente. Não de uma vez, mas pouco a pouco, à medida que reconstruía a minha vida. Eu percebia que a verdadeira vingança não estava em vê-los sofrer, mas em eu mesmo superar tudo o que havia acontecido. Eu não queria ser mais a vítima dessa história. Eu queria ser o protagonista da minha própria vida. Com o tempo, percebi que a verdadeira liberdade vem de dentro. Quando deixamos de viver na sombra da traição, do rancor e da raiva, conseguimos finalmente respirar. Não é fácil. A dor não desaparece da noite para o dia. Mas, aos poucos, eu comecei a entender que o maior poder não está em destruir os outros, mas em se reconstruir, em seguir em frente. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que, ao olhar para frente, eu estava finalmente deixando o passado para trás. Sem Peter, sem Abby, apenas eu, meu novo começo, e as lições que a vida me ensinou. A reflexão final de Nick. Eu aprendi da maneira mais difícil que a vida nem sempre segue o caminho que esperamos. Mas a verdade é que, ao longo de tudo, a única coisa que eu realmente controlei foi minha capacidade de seguir em frente. À medida que o tempo passou, eu percebi que o maior desafio não foi superar a traição ou a dor.
mas aprender a me reinventar. Em momentos de fraqueza, é fácil se perder no sofrimento. Mas é nos momentos mais sombrios que encontramos a nossa verdadeira força. Eu não poderia mais me prender ao passado, às lembranças de quem me machucou. Eu tinha que construir algo novo. Algo que fosse só meu. Algo que fosse mais forte que qualquer dor que já senti. A vingança, embora tenha-me dado um sentimento momentâneo de justiça, não me trouxe paz. A paz só veio quando eu aceitei que, apesar de tudo, o que aconteceu me fez crescer. Hoje, eu sei que a verdadeira vitória não está em destruir os outros, mas em aprender a ser mais forte, mais resiliente. Isso é o que me importa agora. Não o que eles fizeram comigo, mas o que eu me tornei depois de tudo. E é isso, pessoal. Eu espero que minha história tenha tocado vocês de alguma forma. Que ela tenha servido como um lembrete de que, não importa o quão difícil seja, sempre há uma maneira de seguir em frente. Eu sei que todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba que a dor não dura para sempre. Às vezes, o mais importante é não permitir que o passado defina quem você será no futuro. Se eu pude me levantar, eu tenho certeza de que você também pode. Quero agradecer a cada um de vocês que teve paciência de assistir até o final. Vocês são a razão de eu continuar criando conteúdo e de acreditar que histórias como a minha podem ajudar alguém a encontrar força para seguir em frente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e comentar sua opinião. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo e me motiva a trazer mais vídeos como esse para vocês. Vamos continuar juntos nessa jornada. O melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo. Obrigado por estarem aqui e até a próxima.